Ainda não é possível determinar o que foi que provocou o rompimento das barragens. Os reservatórios tinham passado por inspeção, mas a Fundação Estadual do Meio Ambiente recomendou reformas num deles. As operações nas barragens que se romperam estão suspensas por tempo indeterminado. A mineradora Samarco declarou que a barragem de Fundão tinha capacidade para armazenar 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro e estava com 55 milhões. Na hora do acidente, segundo a empresa, funcionários trabalhavam na obra de ampliação da capacidade, chamada de alteamento. O presidente da Samarco e o gerente de projetos da empresa disseram que por volta de 2 da tarde, pouco antes do rompimento da barragem, foram sentidos tremores no local. Sim, que nós sentimos algum tremor diferente. Imediatamente nós fomos avisados, fomos para a barragem, observamos a barragem, fizemos a primeira inspeção visual na barragem e naquele momento a barragem estava íntegra. Constatamos que a barragem não estava apresentando nenhuma anomalia. Não foi relatado para nós até o momento que houve algum ruído. Só que depois de um certo tempo houve o relato que a barragem tinha iniciado um processo de ruptura. De acordo com a empresa, o dique de contenção era composto do próprio rejeito de minério de ferro compactado. Quando ele se rompeu, a onda de rejeitos atingiu a barragem de Santarém logo abaixo, com capacidade para 7 mil metros cúbicos de água. Ela não resistiu e também se rompeu. Estas imagens mostram que uma hidrelétrica da Vale, uma das donas da Samarco, junto com a BHP, teve que abrir as comportas para dar passagem à onda de lama. A Samarco declarou que os rejeitos não são tóxicos. O material que extravasou da barragem é rejeito de minério de ferro, um material classificado como inerte quimicamente. Então não há outra consequência que não a consequência física, né, do próprio transbordamento. Obviamente afeta a vida de pessoas, afeta o meio ambiente pelo volume que extravasou, mas não é tóxico. Quando as barragens se romperam ontem, não estava chovendo, de acordo com a mineradora Samarco. Mas hoje o tempo fechou e caiu uma chuva fraca, o que preocupa a Prefeitura de Mariana, porque isso pode dificultar ainda mais o acesso às 6 comunidades que foram atingidas pela lama de rejeitos. O governador de Minas, Fernando Pimentel, sobrevoou a região com o ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi. Assim que passar a primeira situação agora, nós vamos providenciar o início de recuperação das estradas que foram atingidas, das pontes. Tem alguns distritos que estão sem contato por terra, porque as pontes foram rompidas com o rompimento da barragem. Os acidentes com barragens de mineradoras se repetem há anos em Minas. Em 1986, 7 pessoas morreram com o rompimento da mina de Fernandinho, em Itabirito, cidade próxima a Mariana. Em 2001, a barragem da mineradora Rio Verde se rompeu. 5 pessoas morreram. O acidente foi em um distrito de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. 5 anos depois, outro acidente inundou 2 cidades da zona da Mata Mineira, Miraí e Muriaé. A barragem da mineradora Rio Pomba Cataguases arrebentou e destruiu plantações e pastagens, além de afetar o abastecimento de água em dezenas de cidades mineiras e do Rio de Janeiro. E em setembro do ano passado, de novo em Itabirito, outro acidente. Desta vez com a barragem da Herculano Mineração. 3 pessoas morreram e uma imensa cratera foi aberta pela enxurrada de lama. No caso do rompimento agora em Mariana, a Samarco afirma que a barragem de Fundão tinha passado por fiscalizações recentes. A barragem ela foi vistoriada pelos órgãos em julho de 2015. Em setembro de 2015, nós emitimos, em obediência à legislação vigente, os laudos de estabilidade dessa barragem e que atestavam a estabilidade da estrutura. A FEAM, a Fundação Estadual de Meio Ambiente, declarou que recebeu essa auditoria feita por um auditor independente e recomendou a necessidade de se fazer reparos na estrutura da barragem de Fundão. As obras deveriam ter começado em setembro e a Samarco teria até dezembro do ano que vem para concluir as obras. Sismógrafos da UNB detectaram ontem pelo menos 11 pequenos tremores de terra na região de Mariana, Itabira e Itabirito. Esses eventos têm magnitude que variou de 1,7 a 2,7. Dentro desses eventos, 3 foram muito próximos à barragem que se rompeu. Normalmente as barragens, por mais que seja de rejeito, elas estão
são construídas para suportar magnitudes até magnitudes maiores e tal, até para não ter defecação, os efeitos geológicos que possam afetar essa barragem. Então, é muito prematuro você afirmar que essa relação dessa atividade sísmica de magnitude pequena possa ter gerado o rompimento. Mas existe uma correlação aí que depois do tremor, a barragem se rompeu. A Samarco diz que ainda não é possível apontar as causas do acidente. O Ministério Público declarou que, mesmo sem saber as causas do acidente, a mineradora vai ser responsabilizada. O que a gente tem que saber, para até aferir a dimensão da responsabilidade, é se foi uma causa dolosa, ou se foi uma causa culposa, ou se foi um acidente da natureza. Isso tudo tem que ser aferido, mas de toda forma, não há dúvida que a empresa Samarco ela tem responsabilidade objetiva. As equipes de resgate estão há mais de 24 horas procurando vítimas da avalanche de resíduos de mineração que arrasou 6 comunidades da cidade histórica de Mariana, na região central de Minas. As condições de resgate são muito difíceis e algumas áreas continuam isoladas. A Defesa Civil confirmou a morte de uma pessoa. Oficialmente, são 13 desaparecidos. Um lado não tinha notícia do outro. A enchente fez a volta com todo mundo e levou lá pro canto. Uma mulher em cima do colchão foi resgatada. Um menino de 3 anos, a mãe tá com o maxilar quebrado no João 23 e conseguiu achar essa criança viva, gente, no meio do barro. A gente achou que não ia ter jeito, não. Achou que o mundo estava acabando mesmo. Eu morei 19 anos para ver hoje isso aqui tudo acabado. Só tristeza mesmo. Hoje de manhã, graças a Deus, que começou a chegar o socorro. Ô meu filho, a gente foi por misericórdia. Eram mais de 100 pessoas refugiadas na parte alta do vilarejo. Foi preciso reabrir uma estrada. Quem saía chorava de alívio e aliviava o choro de vizinhos e parentes. A gente só conseguiu ver os estragos de pertinho depois que toda a área foi vistoriada pela Defesa Civil. Os prédios maiores, como igreja, escola, posto de saúde, tudo foi demolido pela avalanche de lama e água. Essa tragédia praticamente riscou o distrito de Bento Rodrigues do mapa. Das 180 casas, apenas 22 ficaram de pé. A represa ficava na parte alta da montanha, pouco abaixo da área de mineração. Eram 4h20 da tarde de ontem, quando a terra cedeu e a lama de resíduos desceu com velocidade até atingir o distrito. Percorreu 10 quilômetros em 40 minutos. As imagens feitas depois da tragédia mostram como ficou o vilarejo com pouco mais de 600 moradores. Tinha carro em cima de parede de casa e vários outros misturados à lama. O vilarejo fica numa área montanhosa. No momento do acidente, pelo menos 50 trabalhadores estavam na barragem, segundo o Sindicato dos Trabalhadores na Mineração. Horas depois, a correnteza de lama ainda descia a montanha. Quem via o perigo chegar perto, fugia em pânico. Tem um caminhão. Volta. Ô, meu camarada, volta, vira o caminhão e racha fora, Volta, Zé. Volta. Um ginásio de esportes em Mariana foi transformado em abrigo. Muita gente chegou ainda durante a noite. Moradores ajudaram com colchões, roupas e mantimentos. Horas depois de atingir o distrito de Bento Rodrigues, a enxurrada de lama percorreu 70 quilômetros no meio do vale, até chegar à cidade de Barra Longa. As imagens do Globocop mostram parte da cidade tomada pela inundação. Carros, casas, animais ficaram ilhados. Em outro vilarejo, a igreja também foi atingida pela lama. E a correnteza amarela continuou avançando em direção à região leste de Minas. Uma das cenas mais comoventes foi o reencontro de Leidiane e Alícia, a mãe e a menina de 2 aninhos resgatada nos ombros pelo pai. Foi o abraço mais apertado e esperado que alguém podia provar. Nossa Senhora, é só Deus mesmo, foi um milagre ter salvado o tanto de gente que salvou. Graças a Deus aqui comigo. Obrigado, meu Deus.